Sejam muito bem-vindos ao CCN Jornal. Como habitual, abrimos esta emissão com a atualização epidemiológica em Pampilhosa da Serra. À data de hoje, dia 8 de janeiro, são estes os números comunicados pela Autoridade de Saúde local. Relembro que o concelho continua sinalizado pelo Governo com um nível de risco moderado. Ainda no rescaldo de um ano que nos trouxe um dos maiores desafios da história recente, vamos tentar perceber qual foi o impacto desta pandemia em 2020 no nosso concelho. Hoje em estúdio temos connosco o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio, para nos fazer um balanço das atividades dos pelouros que detém. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente. Muito bem-vindo aqui ao CCN. Muito obrigado. 2020 foi um ano exigente, completamente atípico e que o obrigou a sucessivas adaptações. Por isso começava por lhe perguntar quais foram os maiores desafios da Proteção Civil no processo de contenção da pandemia. Bom, de facto, 2020 foi um ano muito atípico, em todos os sentidos, mas sobretudo na parte da Proteção Civil. Todos nós fomos obrigados praticamente a reinventarmos para tentarmos encontrar os melhores métodos de apoio à população, que é essa a nossa principal preocupação. De facto, logo desde os primeiros tempos, logo desde os primeiros sinais da pandemia, tentámos ter aqui uma atividade muito proativa. Não foi por acaso que logo nos primeiros tempos, a seguir ao primeiro confinamento, eu próprio e juntamente com os presidentes de junta tivemos a oportunidade de percorrer todas as aldeias de todo o concelho. Não foi só para distribuir máscaras, mas foi sobretudo para tentarmos auscultar as pessoas, tentar perceber quais é que eram as suas ansiedades, as suas preocupações, porque de facto estávamos numa situação anormal. E sendo certo que hoje a informação em termos nacionais passa nas televisões e que todas as pessoas têm acesso a ela, localmente havia esta necessidade de percebermos com as nossas populações, com as nossas gentes, quais é que eram realmente as suas ansiedades. Acho que conseguimos, pelo menos nesta primeira fase, tentar ir ao encontro dessas expectativas, tentar acalmar, tentar indicar, tentar dar as melhores soluções às pessoas para se tentarem proteger. E eu acho que, felizmente, com o bom senso que eu acho que todos os pampilhosenses tiveram, felizmente conseguimos fazer, porque não foi graças à Proteção Civil, obviamente, foi graças, sobretudo, à responsabilidade e à sensatez que todas as nossas pessoas do concelho tiveram. E por isso é que a Pampilhosa, durante muito tempo, teve sempre baixos registros no que diz respeito à pandemia. Ainda assim, depois, durante o verão, também tivemos aqui sempre uma série de preocupações, tentámos minimizar, porque, de facto, iríamos receber muitas pessoas que nos iriam visitar e, portanto, havia aqui alguma expectativa de qual é que seria o comportamento no geral. Felizmente, com algumas medidas preventivas que tomámos e juntamente com todas as pessoas que também nos visitaram, que também vieram com a sensibilidade suficiente para tentarem, não trazer problemas de maior, também acho que aí conseguimos minimizar o impacto. Nesta reta final do ano 2020, porque é isso que hoje estamos aqui a fazer, é o balanço do ano 2020 e, portanto, vamos ver o que é que este 2021 nos reserva, mas realmente ainda é cedo para tentarmos adivinhar. Mas dizia eu que nesta última fase tentámos, sobretudo, dar aqui um apoio muito concreto, sobretudo às nossas instituições, às nossas IPSS, e por isso, desde o primeiro momento, que não regateámos esforços nem dinheiro para tentarmos acudir ao que é o problema os problemas não são problemas das IPSS, os problemas são da Pampilhosa, são do concelho. Porque há uma coisa que corre mal numa instituição, corre mal no concelho todo. E, portanto, desde o primeiro momento que tentámos ajudar, não só com a aquisição de testes para as IPSS, com a aquisição de equipamentos, com a aquisição de alguns aparelhos para, poder proceder melhor à desinfecção de alguns espaços comunitários. Acho que nesta altura do campeonato todo o cuidado era pouco e, portanto, o pensamento nosso do Executivo foi, se tivermos de deixar algumas obras para trás, deixaremos, porque em primeiro temos é que salvar os nossos e temos que acudir aos nossos, seja de que maneira for. E, portanto, acho que, a Pampilhosa, sendo certo que não é uma ilha e, portanto, obviamente,
que não estamos afastados do que é o contexto geral do país e, portanto, obviamente, refletiu-se também na Pampilhosa o mesmo que aconteceu por todo o país. Ainda assim, achamos nós que, com o esforço de todos, e repito, não só dos pampilhosenses, mas, por exemplo, também com o esforço muito concreto das IPSS, que têm feito um trabalho extraordinário a tentarem salvaguardar os seus utentes e a tentarem salvaguardar os seus funcionários, têm feito um trabalho meritório e, obviamente, que da parte do município nós ficamos muito contentes com esse trabalho de todos. Então acredita que aqui a união e a colaboração entre entidades foi fundamental para vencer ou, pelo menos, ultrapassar um pouco este desafio? Eu acredito nessa ligação entre instituições até para além da pandemia. Ou seja, em tudo na vida sempre me ensinaram que todos precisamos de todos. E aqui, mais do que nunca, essa realidade, essa frase tem de facto de ser uma realidade. Quero dizer com isto que não faz sentido as instituições estarem a trabalhar à parte ou individualmente. Não. Aqui todos temos de estar a trabalhar para um só. E de facto foi isso que aconteceu. Logo nos primeiros tempos, por iniciativa da Proteção Civil Municipal, criámos um gabinete de crise, digamos assim, no âmbito do Covid, onde convidámos os principais intervenientes, os principais responsáveis destas instituições todas do Conselho, para que precisamente tentássemos ter aqui posições concertadas, para quando houvesse alguma decisão, que todos tivessem conhecimento dessa decisão e, ao mesmo tempo, partilharmos todos as nossas experiências, que todas elas eram novas, no âmbito de uma pandemia, que nunca tínhamos passado assim tão recentemente, mas íamos partilhando ideias, íamos partilhando preocupações, íamos partilhando estratégias, e eu acho que esse também foi, de facto, um dos fatores que foi diferenciador, porque ninguém estava isolado, estávamos todos a trabalhar para um bem comum, que era a saúde pública e a saúde dos pampilhosenses. E, obviamente, que nunca é demais relembrar o cuidado que o nosso delegado de saúde, o Dr. Camadela, tem tido e a paciência que ele tem tido para, em situações de exceção, enfim, tentar acalmar dentro dos possíveis esta preocupação das nossas pessoas. E acho que, até ao dia de hoje, o resultado tem sido satisfatório. Esperamos que, como disse há pouco, que 2021 que mantenha-se também. Por falar em preocupações, relativamente às obras por administração direta, foi possível concluir neste cenário de pandemia todas as obras que estavam previstas para 2020? Pois, não foi. Essa, obviamente, que é uma das questões que, como se costuma dizer, não há vela sem senão. De facto, o nosso foco principal foi a saúde pública e não arredámos daí 1 milímetro. Mas, obviamente, para fazermos isso, muitas coisas tiveram que ficar para trás. Não porque não houvesse, enfim, condições para fazer isso, mas, obviamente, até os próprios funcionários da Câmara, também, obviamente, tal e qual como todas as outras instituições, também tiveram confinados, também tiveram mais isolados e, portanto, obviamente, que o trabalho que se pretendia fazer durante o ano 2020 no que diz respeito a obras, não o conseguimos fazer todo. E isso, obviamente, que é uma lacuna, mas, enfim, como eu tenho dito, os funcionários da Câmara são pessoas, tal e qual como todos os outros, que também deram o seu contributo, porque mesmo assim, durante esse tempo, houve serviços básicos que a Câmara Municipal, ainda assim, nunca descurou e, portanto, sempre tentou solucionar dentro do que é possível esses serviços. Ainda assim, posso dizer que, enfim, não quero estar a amassar demais, mas houve muitas obras que se fizeram, nomeadamente a questão do prolongamento do bloco da nossa escola, da escola básica, enfim, uma série de colocação de guardas metálicas também em termos de proteção de todas as pessoas, a questão da requalificação, que é uma das obras principais do ano 2020, a requalificação, ou o início da requalificação da estrada entre o Val de Radeiro e os Ribeiros. Enfim, eu podia dizer, ainda assim, aqui uma lista de inúmeras obras que fizemos, mas obviamente que a nossa expectativa é fazer sempre mais. E a das pessoas também, é que façamos sempre mais. Não conseguimos fazer tudo, vamos ver se durante este ano a pandemia nos deixa fazer o resto.
As dificuldades não só nas obras, mas, por exemplo, também no turismo, que é um setor determinante que o município tem apostado no seu projeto de desenvolvimento municipal. De que forma é que estas contingências em vigor inviabilizaram ou dificultaram a comunicação do turismo e do território? Infelizmente, eu diria que pararam por completo, porque é bom relembrar que o turismo foi de facto e é de facto um dos setores que mais postos de trabalho criou na Pampilhosa da Serra nos últimos anos. Esta estratégia que a Câmara da Pampilhosa tem feito ao longo dos últimos anos, não é de um ano nem dois, mas já de longos anos, fazer esta aposta no turismo é uma aposta cujos resultados demoram a aparecer. E felizmente tínhamos e temos muitos bons resultados nesse âmbito. Não é por acaso que foram criados nos últimos anos uma série de alojamentos locais, que são alojamentos novos, empresas de animação turística, e portanto, isto até para responder, enfim, de alguma maneira, a todas as pessoas que muitas vezes acham que a Câmara que fazia muitos eventos ou que fazia muitas festas, é bom relembrar a todas as pessoas que tudo isto serve em primeira mão para tentar maximizar ao máximo estas pessoas e estas empresas, porque obviamente se não houver turismo, se não houver vinda de pessoas, estas empresas não têm sucesso. E infelizmente, de facto, esta pandemia trouxe este problema, porque em termos de alojamento do que nós tínhamos no Concelho da Pampilhosa, obviamente, a partir do momento em que deixou de haver procura, obviamente que todos, sem exceção, tiveram aqui cortes substanciais na liquidez da sua empresa e, portanto, enfim, da nossa parte também da Câmara Municipal, tivemos que nos adaptar. O que tentámos aqui fazer foi, sobretudo, não tirando o pé do acelerador do turismo, porque continuo a achar que pode ser um garante para muitas empresas do setor, mas o que nós fizemos foi tentar criar mecanismos em que todas as pessoas possam vir visitar a Pampilhosa sem que seja propriamente em massa. Ou seja, que as pessoas de alguma maneira tenham a sua autonomia para visitarem a Pampilhosa, os seus percursos pedestres, a qualquer hora do dia, sem que para isso seja preciso guias turísticos ou que seja preciso grandes grupos. E a maior prova é aquela aplicação que o município desenvolveu, que se chama Pampilhosa da Serra, que dá precisamente essa autonomia às pessoas. A qualquer dia, a qualquer hora, do dia ou da noite, podem fazer os percursos pedestres, podem encontrar os restaurantes, podem encontrar os alojamentos, podem encontrar toda uma panóplia do que nós temos para oferecer no concelho. E depois, obviamente, a história acaba por enfim, trazer aqui algumas repetições. Porque um dos projetos que a Pampilhosa tem trabalhado muito, que é certificar o território, toda a região, como o território Dark Sky, como um território que tem grandes potencialidades para ver o céu estrelado. E dirão a alguns que, mas isso não é nada demais. De facto é, porque infelizmente há muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas que vivem constantemente nas cidades, não sabem o que é o céu estrelado ou não o conhecem como nós aqui conhecemos. E isso também, essa liberdade das pessoas poderem vir a qualquer dia da noite, sem mais público, mas de uma maneira isolada ou em família, poderem vir fazer esta observação do céu estrelado, também é uma alternativa a esta oferta do turismo. E, portanto, eu diria que nos temos que reinventar, não baixar os braços, porque isso não é a nossa tónica, nós nunca baixaremos os braços, mas temos sim que nos reinventar e reorganizar para continuar a dizer a todas as pessoas que o Concelho da Pampilhosa da Serra está prontinho para receber todos, de uma maneira diferente, é certo, mas com as mesmas potencialidades e, sobretudo, com esta natureza magnífica que nos diferencia de todos os outros. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Foi um gosto tê-lo hoje aqui connosco. Muito obrigado. No turismo e em todas as outras áreas, 2020 deixou-nos certamente lições úteis para o presente e para o futuro. Vamos agora às notícias da semana. Desde novembro do ano passado, que funcionários da REN, Redes Energéticas Nacionais, estão de forma voluntária a dar explicações de matemática a alunos do agrupamento de Escola Escalada.
Esta é uma iniciativa inserida no âmbito da parceria estabelecida entre o município e a Associação EPIS Empresários pela Inclusão Social. A EPIS continua atenta às necessidades dos jovens do concelho e desta vez conta com a ajuda da REN, entidade parceira da associação, numa iniciativa que abrange 10 alunos do concelho e que pretende contribuir para o seu sucesso escolar. Este programa de explicações consiste no apoio que, neste caso, a EPIS, através de um dos seus parceiros e associados, que é a REN, disponibiliza voluntários para apoiar os alunos com algumas dificuldades, neste caso específico a matemática, e alunos do segundo ciclo. Antes da pandemia, as explicações decorriam nas instalações da REN, o que impossibilitava a presença dos alunos do concelho. Porém, a introdução de sessões por videoconferência gerou uma nova oportunidade. Todos nós consideramos que é uma mais-valia para os nossos alunos deste agrupamento, uma vez que este projeto estava a acontecer em algumas escolas da periferia de Lisboa e tinha uma vantagem, efetivamente, dos alunos irem até à REN, às instalações da REN. Com a pandemia tivemos todos que nós nos adaptar e as explicações não foram exceção e, portanto, a partir do momento em que começaram também a fazer-se via online, percebeu-se e foi feito o desafio à Pampilhosa da Serra se nós não estaríamos interessados em abraçar mais este projeto, ao qual nós não pensámos duas vezes e fizemos-lo, e estamos muito contentes por isso. Tudo isto só é possível graças aos colaboradores da REN que se disponibilizaram de forma voluntária para estas explicações de matemática à distância. Também os alunos reconhecem a importância desta iniciativa. E o feedback dos alunos também tem sido bom e esperemos que, entretanto, conseguimos alargar isto a outras disciplinas, que era o nosso desejo. À semelhança do que acontece desde 2017, pela altura do Natal, o município voltou a atribuir vales que só podem ser utilizados no comércio local a cada um dos colaboradores da autarquia. Em 2020, esta medida traduziu-se num apoio ao comércio local que ascende os 25 mil euros. A promoção e revitalização do comércio é o principal objetivo da iniciativa. Contas feitas, este incentivo aos colaboradores da Câmara Municipal representa um investimento de mais de 25 mil euros destinados exclusivamente ao comércio local. É assim desde 2017, mas desta vez a medida foi reforçada com a inclusão de vales para os membros mais jovens do agregado familiar dos colaboradores. Também neste caso, os vales só podem ser descontados nos estabelecimentos comerciais elegíveis do concelho. Recorde-se que os vales podem ser utilizados até 31 de janeiro e são destinados à aquisição de bens essenciais, estando excluídos os artigos considerados de luxo ou supérfluos. Os vales atribuídos a crianças e jovens podem ser utilizados para a compra de brinquedos ou outro tipo de materiais lúdicos e de entretenimento. E porque Pampilhosa da Serra tem dado ao país e ao mundo um elenco invejável de artistas, não poderíamos deixar de enaltecer o notável percurso do nosso conterrâneo Tiago Silva, natural de Dornelas do Zezer, no programa The Voice Portugal. Uma participação que muito orgulhou e mobilizou os pampilhosenses, assim como todos os que defendem a música popular portuguesa. Tiago Silva, uma voz, um talento, um artista. Muito obrigada, Tiago. E a fechar esta edição, vamos espreitar a meteorologia para a próxima semana. No fim de semana, é expectável que as temperaturas se mantenham baixas, podendo mesmo atingir os 2 graus negativos. Durante a semana, espera-se céu limpo e uma subida gradual da temperatura, com as máximas a poder subir aos 12 graus. E chegamos assim ao fim desta emissão. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Desejo-lhe uma ótima semana e relembro que o estado de emergência foi prolongado pelo Governo até dia 15 de janeiro. O CCN regressa na próxima sexta-feira, à mesma hora. A atualidade e a alma do nosso concelho, sempre consigo.